Eu lembro de ser criança e ficar inventando histórias e situações, fosse com amigos ou fosse sozinhos, assim, pra me divertir, me entreter. Então, se eu estivesse na praia, as ondas eram os inimigos que eu tinha que lutar, os bonequinhos do Comandos em Ação, eles tinham historinha e diálogos e lutavam entre eles. E o curta que eu vou falar hoje, ele me lembrou muito isso, mas aqui nesse curta a questão ela é um pouco mais complexa do que essa lembrança que eu trouxe. Meu nome é Renan Amaral, eu sou roteirista, escritor, diretor, sócio fundador da GMST Filmes e vez ou outra eu apareço aqui analisando uns curtas-metragens que eu assisti por aí, entendeu? Que eu gostei, que eu acho que vale compartilhar, porque eu acredito demais no formato. Sou a favor do curta-metragem, espero que ele siga sendo produzido e pensado como curta-metragem, e não apenas como um trampolim para se chegar em algum lugar, ou um longuinha, ou uma história muito grande, assim. Vamos contar a curta como curta, sabe? O curta que eu trago hoje se chama Trincheira. Ele tem 14 minutos e 40 segundos. Ele tem um roteiro do Paulo Silver e do Rafael Barbosa, e a direção é do próprio Paulo Silver. E por que eu fiz o link da minha lembrança e falei que aqui era muito mais complexo? Porque nesse filme a gente vê uma criança que está num descampado e é um lixão e que ele faz divisa com um condomínio de luxo. Automaticamente você já abre o filme com uma imagem que é extremamente impactante. Então me colocou no lugar de lembrar das minhas próprias vivências como criança, de criar o meu mundo ficcional a partir do que eu tinha, mas eu não tinha nenhuma barreira, eu não tinha nenhuma dificuldade, eu não tinha nenhum obstáculo extra. E isso é muito forte nesse curta, é aquilo que eu falo, a gente como curta-metragista, a gente não tem tempo a perder, a gente já precisa entrar chutando a porta, entendeu? E derrubando tudo. E é isso que esse filme faz. Na primeira imagem desse filme, já está exposto a crítica que ele está fazendo. Uma criança num campo aberto, que é um lixão, procurando objetos, procurando e revirando no lixo por objetos, que você vai entender mais à frente, e você vê ali um muro gigantesco com uns arames farpados assim em cima do muro, que tem um condomínio de luxo do outro lado. Aqui, claro, eu falo muito sobre uma obra pronta, né? Eu não tenho acesso ao roteiro para saber como que isso estava escrito ali. Mas eu imagino que a gente, como roteirista, já coloque isso já tá lá, isso já tá na peça roteiro, entendeu? Então, se você está construindo a sua história, pensa nessas imagens, pensa nesse choque de realidade, a partir de qual seja a crítica que você está fazendo, e pensar qual que é a imagem mais potente que eu consigo construir para que quem estiver lendo esse roteiro imediatamente veja isso. Bom, e aí esse curta, ele é muito eficaz em desenvolver esse personagem. Porque assim, quando a gente fala de uma narrativa clássica também, a gente está dizendo que você tem um protagonista que ele quer algo, mas algum obstáculo impede que ele consiga isso e ele precisa passar por esse obstáculo para poder chegar no sonho dele. Mas nesse curta, essa imagem que se estabelece logo no início, que é fortalecida continuamente pelo curta-metragem, você tem um protagonista que quer um mundo para ele e que ele precisa usar da fantasia para alcançar esse mundo. Porque o grande antagonista desse protagonista é a própria sociedade, que impede que ele alcance os sonhos dele, seja pela raça, seja pela classe social, pela sua condição financeira. A sociedade impede que ele realize os sonhos dele, então ele precisa criar a própria realidade. E aí o filme vai se desenvolvendo e se desenrolando, aprofundando esse personagem, né? Essa criança que quer uma nova realidade e ele é persistente e ele não para e ele vai criando essas brincadeiras para ele e ele vai criando essa realidade. E aí alguém vai chegar e vai destruir parte dessa realidade, mas aí ele vai seguir acreditando naquilo. Então existe aí uma certa magia nesse negócio que se desenrola ali no filme, como uma forma lúdica, né, de ambicionar uma sociedade melhor, onde uma criança possa efetivamente realizar todos os sonhos dela. Isso também é muito bonito e muito poético, apesar da gente entender a sociedade que a gente está vivendo e as complexidades disso. E outro ponto muito interessante desse curto é a sonoridade dele, né? Você tem sons ali que se mesclam com jogo de videogame, que é o universo infantil, assim. Então, existe esse elemento, o sonoro, ele vem ainda para construir ainda mais quem é esse personagem, o universo dele. Então, eu acho que é um curta muito bem feito, muito bem dirigido,
e um curta que sabe qual é a crítica que ele está fazendo. E ele não tem medo de seguir nessa crítica e de contar essa história a partir disso. Então fica um aprendizado para você que está contando a sua história, você saiba exatamente que crítica você está fazendo, que muitas vezes essa crítica, ela tá ali, ela é o subtexto, né? Ela é uma camada além da história que você está vendo, mas saiba muito bem qual é a crítica que você está fazendo para que você não se perca nessa história e que você consiga criar situações e imagens que fortaleçam essa premissa de crítica, né? Que você iniciou o seu curta fazendo, assim. Isso estando muito claro na cabeça do roteirista, fica muito mais fácil você escrever o seu roteiro e não perder de vista o que é que você está querendo efetivamente criticar, assim. Esse curta-metragem, ele tá disponível na Cardume, que eu já falei aqui. A Cardume é um streaming nacional voltado para curtas-metragens, assim. Então, se você não conhece, entra, faça o seu plano, é super baratinho, você vai ter acesso a diversos curtas. Isso não é nem publicidade, isso é amor mesmo, assim, por entender a força que é esse streaming e o quão maravilhoso é poder encontrar curtas-metragens num lugar só, assim. Se você já assistiu Trincheira, deixa aqui nos comentários. Se não assistiu, corre lá na Cardume, assiste e volta aqui para dizer o que você achou. E aí, se tiver alguma coisa desse conteúdo que você conseguir botar ali na sua escrita ou no seu roteiro, me avisa também. Que é sempre bom saber que a gente tá ajudando, entendeu? Que a gente tá contribuindo aí pra galera, que tá dando uma força, que às vezes tá dando uma luz, entendeu? Isso aí ajuda a gente também, que a gente fica feliz.